Vocês estão com... Então, quem consegue ver, quem não conseguir, olha que fantástico. Mas... Você consegue ver o slide, alguma coisa? Tenta mais pronto. Oi? Tá feliz aí? Tá bom. Eu queria colocar uma aula nessa matéria, acaba que eu coloquei, porque não é uma aula necessariamente obrigatória, mas é uma aula que tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que é um pouco essa questão de ética e ciência de dados. E só antes de terminar, como eu prometi para vocês, tem toda uma parte dessa aula de hoje que eu vou falar sobre os cursos do semestre que vem. Quem quiser spoiler, já está no fim do slide aí, quais são os cursos que tem no semestre que vem. Pode também aqui no slide, dar uma olhada. Quem é que vai abrir no semestre que vem aqui no DCC, né? Mas, qual é o mundo que a gente vive, né? Quando a gente pega o assunto da disciplina, a gente aprendeu, entre várias coisas, como manipular dados a primeira parte, como fazer teste de hipótese a segunda parte, regressão a terceira parte, e classificação a última parte, que ficou um pouco mais rasinho, mas a ementa é basicamente essa, classificação seria a última parte, né? Só que vocês já estão percebendo que o mundo está pirando, no sentido de o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, quem pode fazer o que com dados. E o que eu acho bacana dessa discussão, quando vocês pegam a primeira aula da matéria, uma das coisas que eu falei lá é o que me interessa pessoalmente do mundo de ciência de dados, diferente do mundo de IA, que eu acho um mundo fantástico, o mundo de IA, ou até o mundo de machine learning, que eu uso muito, o machine learning, né? É que para mim, na minha definição pessoal de Flávio, que eu sei que tem várias na internet, o ser humano sempre está envolvido. Entendeu? A gente sempre tem o fator humano envolvido quando a gente pensa nos dados que a gente vai utilizar e quando a gente pensa nos relatórios que a gente vai fazer para outras pessoas, né? E quem já está brincando de pesquisa, como eu já falei várias vezes na matéria, etc., começa a ver termos, que está nesse primeiro slide de outline aí, que são termos tipo justiça, accountability, que é um termo tipo assim, quem eu posso culpar? Culpar os outros é bom, nunca se culpem, né? Culpem os outros. Transparência e interpretabilidade. E são assuntos que estão muito na moda quando a gente pensa em dados em aprendizado de máquina. Essa é uma palestra focada para aprendizado de máquina. E quando a gente pensa, por exemplo, como é que a gente pode confiar ou ter um dado um pouco mais confiável, né? Então, eu estou agora aqui no slide 4 e quem já estiver aí no slide 4 também consegue ver que tem assim o que é um problema de aprendizado supervisionado, como a gente viu uns 2 ou 3 ou 4 na matéria, né? E quando você vai com um problema de aprendizado supervisionado, deixa eu pular aqui que os efeitos não fazem muito sentido, né? Mas quando a gente vai para um problema de aprendizado supervisionado, a gente viu um pouco na matéria que você geralmente quer maximizar um parâmetro, quer maximizar os parâmetros da regressão linear, um algoritmo de máxima verossimilhança, quer maximizar os parâmetros da logística, quer achar o melhor K do KNN, embora o KNN não é um algoritmo necessariamente probabilístico, mas você pode ter essa interpretação, tipo assim, existe uma verossimilhança de atrás que você está otimizando. E você acha os parâmetros, usando toda aquela ideia de treino, validação e teste, né? Você acha os parâmetros que melhor generaliza os seus dados. E isso existe há muito, muito tempo. Tipo assim, a teoria de estimadores de massa verossimilhança, otimização com gradiente descendente, como a gente viu aqui, regressão logística, KNN, regressão linear, nada disso é novo, não. E boa parte dos algoritmos que a gente usa no dia a dia, eles não são novos, não. Embora aprendizado profundo, etc., está na moda, tudo tem um embasamento mais antigo, que a gente só está meio que reaproveitando novamente. E quando a gente pega, eu acho que no slide 5 aí, quando a gente pega um algoritmo de aprendizado de máquina, quando a gente pega um classificador, então um classificador vai tentar achar de alguma forma uma região que separa dois conjuntos de dados, né? Que separa, por exemplo, aqui os pontinhos pretos e os pontinhos brancos, o que separa da melhor forma, da forma mais geral,
os bebês de um certo peso contra outro peso, como a gente já viu aqui, que separa, sei lá, o que acha a melhor curva para os apartamentos de BH, que acha o melhor parâmetro para prever se LeBron James, que meio que deu errado, né? Foi 0,5, acho, para prever se LeBron James vai fazer uma cesta. Sei lá, tem um mundo de base que a gente achou. E quando vocês vão na notícia, as notícias falam, olha, o Facebook tem seus dados, entende? O WhatsApp tem seus dados, a internet tem os seus dados, entende? Quando você pensa num algoritmo aprendizado de máquina, o objetivo dele, claro, é discriminar. Aí vou ter que nossa, discriminação, meu Deus do céu. Tipo assim, mas não é discriminar no mau sentido. Ele quer encontrar a melhor região que separa os dados. Ele quer encontrar o melhor parâmetro que faz o ajuste da curva. Tudo isso é uma noção de discriminação, né? E por que a gente tem tanto problema com ciência de dados e aprendizado de máquina hoje em dia? Se eles fazem justamente o que foi proposto para fazer. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Quais são os problemas que a gente tem hoje em dia com ciência de aprendizado de máquina? Se o algoritmo faz literalmente o que a gente diz para ele fazer, achar os melhores parâmetros para discriminar em dois conjuntos. Qual é o problema com isso? Assim, qual é o problema quando o Facebook faz isso? Alguém? Oi? Poder social? Bolha social, como assim? Você só vê as coisas que você tem de aquele vídeo, você não vê nada de novo. Assim. Isso. O algoritmo é tão bem treinado para você que você nunca vai ser exposto a uma coisa nova. Isso é uma questão objetiva. Qual é outra questão? Você falou, lógico. Bolha. Qual é outra questão, outra pessoa? Algum problema que vocês talvez vejam na notícia, assim, com dados, com aprendizado de máquina, que não seja externo do futuro? Que não seja o mundo se acabando. Eu já falei que eu não concordo muito com essa visão, não, mas... Okay. Oi? Com notas? Econômicas. Econômicas, tipo o quê? No sentido de se direcionar corretamente as pessoas já vão ter discriminação. Que você faz para ela, né? Aquele caso da pessoa que comprou em uma loja produtos porque ela estava na última semana de gravidez, aí o algoritmo sabe quais são os produtos que a pessoa de 3 meses compra e manda para o casa da pessoa. Isso. Esse caso, na verdade, foi o seguinte. A Target, que é meio que uma americana, mandou propaganda de gravidez para casa de uma menina. Não sei qual era a idade dela, não sei de uma mulher, não sei qual era a idade da pessoa. E aí, ninguém na casa dela sabia que ela estava grávida. Mas começou a mandar propagandas de gravidez para essa pessoa, para a casa dela, né? E de repente a família descobriu que ela estava grávida, né? Então, existe uma forma social que a gente usa esses dados. E essa forma social tem muito a ver com a noção também, que é um pouco o tema da palestra, do quão confiável é um algoritmo de aprendizado de máquina. Porque todo algoritmo de aprendizado de máquina ele é confiável quando você diz assim, olha, discrimine esses dois conjuntos. Acha a melhor curva para esses dois conjuntos. Olha, acha a melhor regressão para esses dados. Vocês conseguem confiar nele sim. Mas se vocês forem, então agora são os slides, talvez fosse importante ver a figurinha. Então quem está com o notebook é um slide que tem Machine Bias escrito. Esses algoritmos hoje em dia eles são usados, por exemplo, para prever quem vai ter reincidência de crime. Então isso é um caso clássico e até depois de um tempo, deixa o saco falar dele, porque toda palestra dela a gente fala dele, mas é um caso muito problemático, obviamente, que tem um algoritmo americano chamado Compass. Então, sempre que você vê uma palestra dessa, vai ter esse algoritmo, que é um dos casos mais esdrúxulos que tem. Onde esse algoritmo, ele vai tentar prever qual é a probabilidade que alguém que saiu da prisão ter uma reincidência de crime. Então, você imagina que você preveu você treinou a sua regressão logística, como a gente aprendeu na matéria. Uma regressão logística é um classificador, é uma coisa meio que 0,1, que tenta prever se alguém vai ter uma reincidência de crime. E o que esse algoritmo acaba fazendo, então pegue a logística e a regressão logística dá uma nota entre 0 e 1. Quando é acima de 0,5 a gente classifica como 1, quando é abaixo de 0,5 a gente classifica como 0, assim as duas classes, né, binário.
E se um for reincidir no crime, e você tem o seu conjunto de atributos, não foi bem isso que ocorreu não, mas você tem o seu conjunto de atributos, o que essa regressão logística faz, normalmente não é uma logística, só para fazer o contexto com a matéria, é que ela tende a prever que pessoas negras reincidem mais crimes do que pessoas brancas. Entende? Tipo assim, isso foi um artigo famoso, que pegaram esse códigozinho americano, que é usado no estado de Wisconsin até hoje, e observam que tem essa previsão. E eu chutaria que as pessoas que bolaram o algoritmo, fizeram seus testes, fizeram suas predições, revocações, etc., fizeram toda a parte de generalizar e acham esse resultado. Qual é o problema com esse resultado? Se você para para pensar nisso. Oi? Que não é descritível. Mas o algoritmo serve para discriminar, e ele teve um score alto, e você fez treino, validação e teste. Então ela é descritível no diário. E qual? Isso, concordo. Porque assim, o que vocês vão ter que trabalhar no dia a dia, o que vocês vão ter que lidar, né? Que é um pouco diferente, talvez, do mundo. Não diferente do mundo da computação, seria muito injusto falar isso assim, mas que é um pouco. Talvez está mais explícito os problemas hoje em dia, né? Vocês trabalham com dados de pessoas. Entende? Quem bolou esse algoritmo trabalhou com dados de pessoas. E existem vários fatores que podem levar um certo grupo social a reincidir mais em crime ou não. Só que o fator que causa, por isso causalidade é um termo muito forte que surge desde o início da matéria, o fator que causa alguém cometer um crime não é a cor da pele. Entende? Tipo assim, tem uma série de outras variáveis de confusão aí, pegando todo aquele início da matéria, que vai ter algum tipo de correlação espúria, que vai fazer o seu algoritmo ter uma nota alta, entende? Mas vocês não devem ser pessoas que só pensam em treinar algoritmos para notas altas. Então, quando a gente pensa assim, toda aquela parte de pensar em variáveis de confusão, que é bem fraca a matéria C, mas de pensar em correlações que não são causais, ela é bem importante. E esse algoritmo é utilizado, é o que é mais interessante, né? E tem todo um artigo da ProPublica meio que dissecando o algoritmo. Sendo bem sincero, esse algoritmo é tão engraçado que ele não tem raça como atributo lá dentro, mas acaba que as outras variáveis que correlacionam com raça faz ele prever pior para uma raça. Essa é uma coisa bem complicada de explicar. Um outro exemplo bacana é um artigo que saiu da China, não, saiu de autores chineses, em que eles tentam prever se você vai ser um criminoso com base no seu rosto. Entende? Então eles treinam uma rede neural gigantesca para prever se você vai cometer um crime com base nos seus atributos faciais. É como se a gente pegasse aquela logísticazinha também das roupas, né? E a gente apresenta como um vetor as peças de roupa. Então isso aqui é uma imagem bem comportada. Jogasse no algoritmo e fala, preveja quem vai cometer um crime ou não. Entende? Então isso é o tipo de coisa que as pessoas estão fazendo hoje em dia. E tem um outro exemplo que aqui seria bem bacana de ver também, que nem envolve tanto aprendizado de máquina, né? Mas é meio assim... Aí aqui é menos polêmico, né? Que é mais para também aliviar um pouco. Mesmo sem aprendizado de máquina, que é toda aquela coisa que um gráfico consegue mentir bastante, né? Então tem um gráfico no slide de vocês, onde no eixo Y tem a idade que algum artista musical morreu. Então as pessoas morrem entre 25 e 70 anos, mais ou menos. E no eixo X tem estilos musicais. E isso é aqueles exemplos de provas de gráficos muito mal feitos. Mas o que acontece nesse gráfico é que é observado que artistas de hip hop, rap, metal, punk e música eletrônica morrem mais cedo. E os dados mostram isso, né? Aí você fala, pô, mas os dados meio que aparece isso, né? Qual é o problema desses dados? Mais ou menos, é um pouco parecido.
Oi? Isso. Qual gênero musical surgiu primeiro? Jazz ou hip hop? Jazz, né? Então hip hop é uma coisa mais ou menos dos anos 70, anos 80. Teve muito mais chance do povo de jazz morrer do que do povo de hip hop morrer. Entendeu? O povo de hip hop morre mais cedo porque eles não morreram de velhice ainda. Entendeu? Não teve tempo desse povo morrer ainda, né? Mas as pessoas pegam esses dados, divulgam na internet, jogam os gráficos na internet, né? Então tudo isso é um mau uso das ferramentas que a gente meio que aprende na matéria, né? Então isso aqui é um exemplo de dados que são censurados. Né? Dado temporalmente é censurado. Assim, você não teve tempo suficiente de observar um dos lados, que é os artistas de hip hop que nasceram há bem menos tempo do que os artistas de jazz, né? Aí tem uma palestrinha que eu acho muito bacana, que meio que resume esse mundo, que é... Sendo bem sincero, eu gosto de dar o crédito, né? Tipo assim, nada disso eu fui atrás da internet, teve um tutorial que fala tudo isso, um tutorial ótimo, que está o link no primeiro slide. Mas tem uma palestra que os autores tutoriais falaram, que essa sim eu fui no YouTube, vi, etc., que é de uma filósofa britânica, em que ela tenta discutir o que é confiar e o que é confiança, né? Então o mundo de ciência de dados, de aprendizagem de máquina, está meio que se misturando com o mundo da filosofia. É muito engraçado isso. E a palestra ela tem um argumento, tentando não errar muito aqui, ela tem um argumento que confiança não é algo que devia aumentar. A gente não devia aumentar assim. Confiança é vista como um recurso. É como se fosse dinheiro, você tem 5 tokens de confiança e você tem 5 tokenzinhos de confiança. Só que você tem locais onde você pode depositar a sua confiança. Então, se você quer depositar a sua confiança que um algoritmo de aprendizado de máquina consegue discriminar, você está certo. Ele consegue discriminar e ele faz isso muito bem. Se você quiser depositar a confiança que ele consegue decidir o que é importante quando alguém vai ter uma reincidência de crime, isso não é uma coisa muito bacana, não. Então, a gente tem que parar de pensar nos algoritmos, não só em precisão, revocação, F1, etc. Então, nada disso é assunto da matéria, eu sei, mas é meio que para pensar no futuro mesmo. E pensar no uso desses algoritmos, né? Tipo assim, computação e ciência de dados. Frase de Flávio, se eu estiver errado, ok. São ciências meio, pelo menos para mim. A gente trabalha para os outros. Tirando aqui os de vocês que querem ser ou mais teóricos na matemática, da estatística, assim, na parte, ou mais teóricos na computação, no geral a gente trabalha para outras pessoas, né? Então vocês vão analisar dados, vocês vão fazer algoritmos de previsão, vocês vão mostrar resultados para clientes de vocês. E seria muito importante, pensando do ponto de vista ético da profissão, que ao apresentar esses resultados, vocês tivessem noção das limitações do algoritmo também. Eu gosto muito da frase que a aprendizado de máquina não é mágica. Entende? Eu falo muito isso na matéria, não é menosprezando a área, eu trabalho com a área. Tipo assim, eu publico artigos na área, eu acho a área fenomenal. Mas não é essa mágica que os jornais e as notícias falam, não. Entende? Tipo assim, muito algoritmo não faz uma coisa muito diferente do que a gente viu, que é otimizar uma curva de gradiente descendente. Então, se você sabe o que é otimizar uma curva de gradiente descendente, você entende muito algoritmo de aprendizado de máquina, que vai otimizar curvas muito mais complexas. E otimizar uma curva não fala nada sobre o mundo. Tem muito a ver com frequência dos dados. Quando a gente pega os dados do LeBron James, o motivo da curva ficar meio que invertida, né? A logística é porque tem uma concentração aqui e aqui. É matemática, gente. Não é sociologia. Então, a gente tem que pensar justamente o que é que a gente pode, deve e não deve fazer com esses dados. E isso não é uma tarefa fácil, a gente não é treinado para isso. Vocês não são treinados para isso, eu não fui treinado para isso. Tipo assim, eu fui treinado no meu mestrado e doutorado para otimizar F1. Tipo assim, F1 é aquela métrica que é a média harmônica entre precisão e revocação. Quanto maior o F1, maior a precisão e maior a revocação. Então, melhor vai ser o meu classificador. E o que eu fazia era otimizar F1. Não estava nem aí para as consequências, mas eu nunca trabalhei com nada de muita consequência. Então, eu pessoalmente não trabalhei com muita coisa assim que eu considero tão
problemático, mas talvez fosse problemático. E eu não sabia, né? E é bom saber que quando eu aumento, quando eu tuno essa curva com base em atributos. E eu tuno essa curva com base em noções matemáticas, que nem sempre transferem para decisões corretas no mundo real, né? Então tem muito essa lógica da ética que ela muda com o tempo, né? Tipo assim, por exemplo, o que era aceita e o que a gente podia confiar também vai meio que mudando com o tempo, né? Porque também é meio louco quando a gente para pensar, o mundo está pirando, falando que não deve usar dados, mas todo mundo aqui usa Amazon, Facebook, Netflix, que também tem um lado bacana da seus dados, né? É bom você abrir Netflix e recomendar um filme para você, que você quer ver logo de cara, né? Então também não concordo com as pessoas que querem acabar com tudo e falar, não deve usar dados para nada, né? Eu acho que é muito mais importante a gente também pensar nas limitações e no que vem acontecendo, né? Aí, deixa eu pular aqui um pouco no Wikipedia, né? Então, esse aqui é o slide 16, para quem está vendo os slides aí. A definição clássica de dependabilidade na computação tem muito a ver, assim, por quanto tempo um servidor consegue ficar online, qual é o tempo de resposta, qual é a acurácia, qual é, assim, essas métricas bem mensuráveis do dia a dia, né? E deixa eu tentar pular um pouquinho rápido aqui, já que a gente perdeu tempo de aula e também porque está sem os slides, né? No geral, tem métricas claras, que são tipo assim, o tempo que o servidor do DCC vai ficar online. No geral, vocês querem que isso seja alto, que o servidor fique online boa parte do tempo. Então, é bem claro isso, né? Mas quando a gente vai para aprendizado de máquina, o melhor F1, a melhor precisão, a melhor acurácia, pode ser justamente o algoritmo que marcha em problemas sociais, que marcha em algum problema de discriminação. Então não é claro para a gente se a gente quer esse número ou não, e não é claro entender necessariamente como interpretar esses problemas. Aí tem uma dúvida, que é geralmente o momento que essa palestra diz, que é muito da moda hoje em dia, que é justiça. Então o termo da moda é justiça em aprendizado de máquina. A gente quer mais ou menos justiça? Vou fazer uma dúvida aqui para vocês. Samuel, você não pode falar que talvez o algoritmo que dá menos erro é o que mais caminha? Não, que dá menos erro é o que mais que menos. Provavelmente vai ser. Ele vai fazer um fit melhor dos dados, né? Então, pensando em discriminar, meio que separar. Fazer a separação de melhor. Então tem um termo da moda hoje em dia que é justiça. O povo está falando muito em justiça em aprendizado de máquina. A gente quer que as coisas sejam mais justas ou menos justas? Defina a justiça. É o primeiro. Você já viu esse colega? Já viu? É o primeiro. Defina justiça. Entende? Então, assim, se justiça for o algoritmo, vamos pegar um atributo sensível, e o algoritmo tem previsões igualmente boas para pessoas dos dois lados desse atributo sensível. Ou melhor assim, se a gente pensar, o algoritmo prevê o mesmo número de acertos para homens e mulheres, certo? Ele é justo? Tem, existem startups trabalhando com isso, tá vendo? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem aquela ideia que a lei é meio que feita com base em casos passados, né? Então hoje em dia tem muita startup que trabalha com algoritmos para ver o que aconteceu no caso passado e justificar a decisão do advogado. Isso é um mundo que eu acho que vai ser bem plausível, diferente do mundo do exterminador, isso aí eu concordo. Não concordo, mas eu acho que está bem próximo da gente. Assim, minerar grandes bases de texto para definir sentenças. Já tem empresa que faz isso. Mas voltando para a pergunta, né? Se eu tenho um algoritmo, por exemplo, que prevê, vamos supor, câncer de mama igual para homens e mulheres, ele é justo? Ele é errado.
Ele não é justo. Entende? Tipo, então isso tem muito a ver com a sua pergunta, né? O que é justiça? Tipo assim, entende? Porque o mundo também está querendo pegar um monte de númerozinho, tipo, olha, o algoritmo tem que ter a mesma precisão para duas pessoas de gêneros diferentes. Mas algumas doenças têm uma incidência muito maior em um gênero do que em outro, né? Então, assim, é muito que a gente entende essa questão de justiça também é muito problemática, né? E uma coisa que a palestra meio que critica desse mundo de justiça em aprendizado de máquina, não que é contra, que são pensadores da área, é justamente a sua pergunta. O que é justiça em aprendizado de máquina? Assim, o que é justiça no contexto de ciência de dados? O que é justiça no contexto de aprendizado de máquina? Assim, a gente sabe a resposta disso, né? A gente não sabe um pouco a resposta disso. Professor, Pode falar. quando misturou justiça com equidade? Fica melhor? Geralmente, equidade é visto como uma definição de justiça nesse mundo. Tipo, equidade é uma das formas de você definir justiça, ou equidade individual ou de grupo. Você meio que vai criando diferentes mecanismos para isso, né? Pode falar. E a discussão de justiça em relação ao meio em que você está usando um dado que você não poderia usar, mas tem um fim bom. Nossa. Se você está usando os dados na internet, você consegue descrever que uma pessoa vai ter doença Certo. de alguma coisa pelo que ela está pesquisando. Certo. Você teoricamente não poderia usar esses dados para ela está pesquisando, mas você descobre que ela tem doença que ela não sabe. Certo. E Não, mas o que acontece muito hoje em dia é que você tem que dar o consentimento dos seus dados, né? Tipo, e você pode talvez arcar com o risco de não ser pego com essa doença. Eu não conheço nenhum sistema que vai minerando doenças sem eu pedir, não. Tem um caso muito louco, que é a Google fez um algoritmo de prever gripe. Então a Google quis prever a quantidade de gripe que ia ter no mundo, né? Estados Unidos, alguma cidade. Não sei exatamente qual era a região geográfica, não. E a Google preveu que ia ter um surto de gripe em algum momento da história. Vocês acham que esse algoritmo ainda está online? Não. Eles tiraram, porque os problemas que teve ao prever um surto de gripe foram gigantescos, né? Tipo assim, tem momentos que o erro é meio, sabe? Então eu não sei se tem muita gente fazendo isso não, mas talvez tenha. Isso que você está falando, né? Tá. Então, quando a gente pensa em ética de ciência de dados e aprendizado de máquina, né? Vou falar mais de aprendizado de máquina agora. Geralmente os termos são justiça, transparência, culpabilidade e interpretabilidade. E geralmente ninguém sabe definir nenhuma delas. Tipo, ninguém tem uma definição clara para nenhuma dessas palavrinhas aí. E o gráfico que tem no slide agora 24 é a quantidade de artigos falando de justiça em aprendizado de máquina. Como tudo em aprendizado de máquina vem crescendo exponencialmente, entende? E o povo está meio que tentando chegar num bom senso, o que é um algoritmo justo ou não. Eu penso muito que essas coisas hoje em dia elas não são só tecnológicas. Oi. Como que a academia lida com esse tipo de artigo sendo publicado exponencialmente? E apesar de máquina, tem gente que fecha os olhos, tipo o Flávio, que já desistiu. Já. Mas você vai fazer um trabalho, faz uma artificial pela você tem que pelo menos saber quais são os artigos relevantes para você considerar, por exemplo. Tá. Qual é o problema que foi levantado aqui para quem não está seguindo, né? Hoje em dia, o número de algoritmos de aprendizado de máquina é gigantesco. São centenas por dia que saem em repositórios abertos de arquivo, tipo o Archive, né? Que é um lugar que comporta artigos científicos gratuitamente. Nenhum ser humano consegue dar conta de ler aqueles artigos todos juntos. Começou a criar uma preocupação e um problema que não tem muito a ver com a matéria, que é tipo assim, grandes centros de pesquisa, eu incluo empresas e universidades, começaram com uma cultura que é chamada de flag planting. O que é isso? Eu penso qualquer ideia, eu jogo um artigo na internet, porque qualquer outra pessoa pensar aquela ideia tem que me citar, independente de se é uma ideia boa ou ruim. Então começou essa meio que briga assim por ideias. E eu aprendi a voltar para o modo clássico. Hoje em dia eu leio artigo de conferência. Eu voltei a ignorar
eu ignoro muito o archive hoje em dia, sabe? Eu não consigo dar conta. Toda a minha informação que eu pego para vocês vem do Twitter ou de conferências, porque eu sigo muito pensador no Twitter e muita besteira também no Twitter. E então, quando as pessoas no Twitter falam bem de um artigo, eu penso, pô, isso aqui é um pensador de renome. E pesquisadores adoram a atenção. Se vocês não perceberem, os professores de vocês adoram a atenção. Vocês têm esse emprego de ficar na frente de vocês falando direto. Então, acredito ou não, o Twitter é uma ótima fonte de informação para a ciência. Assim, uma ótima fonte mesmo. Tem muita gente lá me postando. Publiquei isso, fiz isso, li essa coisa que é interessante, sabe? E as conferências clássicas, que é o que eu faço muito. Eu tenho uma visão um pouco errada, muita gente fala de elitista até, não é? Que é, eu gosto de seguir as boas conferências da área. Sabe? Muita gente fala assim, mas você não dá uma chance para as conferências menores, estão começando agora. Aí eu penso assim, eu estou sem tempo. Entende? Eu estou virando noite fazendo slide de CD, mas é muito pessoal meu, assim, estou dizendo que entende? Todo mundo deveria ser assim, não. Tem gente que acha que a gente deve dedicar mais tempo para outras conferências, também acho que deveria, mas eu pessoalmente não consigo agora. Mas eu não sei se é a melhor forma mais correta de pensar, não. Tipo, não vou dizer que é a forma mais... Por exemplo, eu pego muita discussão com alguns outros professores porque eu publico muito pouco em locais brasileiros. Não é de propósito, não é porque eu não gosto do Brasil. Eu adoro o Brasil, por isso que eu estou aqui. Entendeu? É porque eu tenho que dedicar o meu tempo para alguma coisa. Eu tenho que otimizar o meu tempo para algumas outras coisas. Tá bom. Fechando o parênteses, a gente pode falar sobre isso depois. Esse é um outro assunto mais controverso também, né? Que não é muito o assunto da matéria. O que eu acho bacana é que hoje em dia a gente está começando a pensar que os problemas eles são sociotecnológicos, né? Então a gente tem que sair um pouco da casquinha de que o ser humano é um problema e o mundo de computação por muitos anos viu o ser humano como um problema. O ser humano é quem vai hackear o sistema do Telegram. O ser humano é quem vai atacar a máquina para derrubar a máquina. O ser humano é quem vai digitar a senha errada. O ser humano é quem vai vazar a senha para outra pessoa, né? Só que hoje em dia os dados são tão ubíquos, né? Que as decisões das máquinas é que está afetando a nossa sociedade. Tipo assim, então é o contrário, sabe? Tipo assim, não é que a gente é o problema, entendeu? É que tem um loop aí entre o uso de dados e a nossa sociedade. Então isso era um pouco passado. Só que hoje em dia tem os casos clássicos, né? Tipo assim, as bolhas sociais, como foi falado aqui, as eleições do WhatsApp no Brasil, como foi falado aqui também, não querendo levantar um lado contra o outro, mas assim, existem evidências de que foi feito um uso da rede para divulgar informações. Então, os sistemas conseguem, isso não é muito um caso de dados não, né? Mas os sistemas são utilizados e impactam o nosso mundo do dia a dia. Fake news, como tem muito, bots no Twitter, então tudo isso existe, mas não é muito o assunto da matéria. E quando a gente fala que o problema é sociotecnológico, é porque existe um mundo que está juntando muito agora, que é o mundo de lei, política, saúde, meio que entrando em ciência de dados. A faculdade de Direito tem palestras e aulas sobre como usar dados, como usar IA. Na faculdade de Medicina tem palestras e aulas sobre como usar dados, como usar IA. O povo bate na porta da gente. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente faz isso? Né? Então esse mundo ele é real. Então, quando você consegue entender essas limitações dos algoritmos, é bom para comunicar para essas pessoas, para falar assim, opa, vamos com calma. Uma piada que eu ouvi uma vez, que é bem interessante, é que um dos mundos mais rigorosos que tem é o da medicina. E os médicos agora estão vendo essas notícias de machine learning, estão falando, nossa, eu quero usar isso. Que quem entende de machine learning fala isso, não é nem um pouco duro. Tipo, a gente otimiza curvas de forma completamente maluca. Eu rodo gradiente descendente em curva que é totalmente bagunçada, sabe? Eu não estou nem aí se é o melhor resultado ou não. Mas a gente sabe que isso não é um mundo de tanto rigor, né? Embora tá melhorando bastante, blá 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 blá. Tem um mundo de human aí in the loop, né? Então, pensando em justiça, que é o mais difícil, hoje em dia existem mais ou menos 30 definições de justiça em aprendizado de máquina.
A última vez que eu vi, nesse slide tem 21, a última vez que eu vi foi 30, num artigo da IBM. Você tem 30 formas diferentes que as pessoas falam de justiça em aprendizado de máquina. A maioria delas tem a ver com equidade. Tipo assim, as previsões têm que ser iguais para grupos diferentes, os falsos positivos, os falsos negativos, por isso que são 30, que vai multiplicando. A precisão, o recall, a taxa de erro, a taxa de acerto, etc., tem que ser igual para qualquer grupo. Não vou gastar muito tempo nos slides, mas o que está muito na moda hoje em dia é a noção de justiça causal. E o que é justiça causal, né? Se eu consigo ver que um câncer tem uma relação causal com um dado gênero ou com um dado atributo, sabe? Tipo assim, pessoas de pele mais claras vão ter mais câncer de pele. Sabe? Tipo assim, mulheres vão ter mais câncer de mama. Sabe? Tipo assim, homens vão ter câncer de próstata. São os casos meio extremos. Então, se eu consigo ver meio que essa relação de causa e efeito, aí a gente consegue pensar se é um problema ou não. Então, a gente está no mundo da correlação dos dados. Ou se é um problema ou não. Então, tem muito esse lado hoje em dia de justiça causal, né? Um outro lado também que é muito pesquisado é a noção de decisões, né? Então, os dados são usados hoje em dia para tomar decisões. Por exemplo, se a gente pega um sistema, que eu acho que é o meu próximo exemplozinho aqui, justamente, onde foi feito um sistema virtual de babás, em que para ajudar os clientes, alguém treinou um algoritmo nos dados de aprendizado de máquina, onde esse algoritmo vai dar um número dizendo o quão confiável, né? Ou o quão não confiável é uma babá. O que é que torna um sistema desse justo? Então você vai ter um Airbnb de babás. Entende? Então você vai lá no site, você vai dizer assim, eu preciso de uma babá, vai aparecer a foto de um monte de gente, vai aparecer uma nota de 0 a 10, algumas vão ter 3, outras vão ter 20. Isso foi uma regressão, de alguma forma, que preveu essa resposta com base nos atributos. E o que é que torna esse sistema justo? Pensando numa pergunta aqui para vocês. Todos os tipos de pessoas diferentes têm as mesmas distribuições de notas, inclusive os criminosos. Quem rouba a sua casa. Não, mas é uma babá. Mas está no sistema, não é Airbnb? Qualquer pessoa pode escrever. No Airbnb qualquer pessoa pode escrever. Mas não precisa também isso, né? Oi? Teoricamente, se pensar em equidade. Pensando em equidade seria justo. Tem razão. Estou pensando na satisfação do cliente. Tomar decisão livre. É o problema real. Não vai pegar. Isso, é. É que quando ela é usada num cenário onde falso positivo traz consequências pesadas, então, se eu erro a previsão, falso positivo não, né? Mas uma previsão errada. Certo. O algoritmo ele acerta Certo, amigo. 89%, mas quando ele erra e a consequência do erro é muito complicada, você está confiante demais. Né? Isso. E agora sim, está confiante demais no que é um otimizador e um cálculo De preço, né? qualquer regressão, qualquer tipo dessas coisas. E aí, eu acho muita responsabilidade. Mas o problema é esse mesmo, é que hoje em dia esses sistemas são feitos para tomar decisões, né? A decisão de quem vai ser a minha babá. Eu estou falando que talvez não deve existir. Se o drawback de errar É muito alto. ou você sequestrar o seu filho, ou você acabar com a carreira de alguém, talvez a gente não devesse usar esse tipo de algoritmo nessa situação. A gente deu uma palestra esse semestre de ética, só para pós, né? Distribuição da pós, então já estava lá. E uma das palestras mais interessantes desse mundo de ética foi a primeira, em que veio uma professora chamada Vera Alice, geralmente é Vera Lúcia, mas é Vera Alice, não é? Que ela é uma filósofa política, falar sobre ética e leis. E ela basicamente argumentou, também assim, colocando palavras na boca dos outros, né, minha interpretação, que o ciclo é esse mesmo. Às vezes a gente começa a ver um problema, a sociedade começa a pensar que não é ético,
Tipo, o uso de dados para babás pode ser não ético. E vem uma lei meio que proibindo isso. Vem uma lei proibindo isso. Que eu também não sei se é a solução mais correta, não. Para pensar, eu acho que não vai sumir, não, o sistema de babás, que ele existe. Isso aqui é um exemplo real. Né? Esse esquema ele está online. Mas o que seria justo nesse sistema, pensando do ponto de vista de direito? Não sei se vocês falam de direito. Né? O que seria justiça no direito? Quando você é incriminado de forma errada, o que é justo no direito? Oi? Isso. Eu tenho um direito a quê? A defesa. Eu tenho um direito a uma resposta. Eu tenho uma segunda instância, uma terceira instância, uma N instância que eu posso recorrer, né? E esse é um exemplo que eu acho bacana, porque assim, a noção de justiça, quando a gente entra aqui, não tem nada a ver com dados. Não tem muito a ver com dados e com as previsões, não, né? Até porque quando você entende bastante desse mundinho de dados, se existem 30 definições de justiça, o próximo artigo que sai, e ele já saiu, é que é impossível você cumprir mais do que 3 delas. Ou algo assim. Não sei se é mais que 3 não, mas é impossível você cumprir um conjunto grande delas. Tipo assim, pesquisar isso mesmo, o povo meu vai brincando com isso. Então, isso é muito mundo de justiça, né? O povo pensa muito em equidade e muito como a coisa é usada, que é também a noção de feedback loops, né? Tipo assim, um algoritmo tem impacto na sociedade, que volta no meu algoritmo, tem impacto na sociedade, volta no meu algoritmo. Então, é uma tipo de coisa que a gente tem que pensar bastante também. Um dos grandes problemas é essa brincadeira de transformar tudo em métrica. Eu vou continuar fazendo pesquisa com métricas, porque eu sou uma pessoa da computação e tudo mais, não nego isso, mas eu também entendo hoje em dia que isso é um problema, que a gente transforma tudo em métrica. Sabe? Tudo pra gente tem que ser um número. Sabe? É incrível isso. Não tem um número de justiça entre 0 e 1, porque é o meu número e ele é o melhor que eu pensei. Só que a gente não pensa em nada que está ao redor desse meu número. Né? Então, por isso a gente tem que envolver pessoas de outras áreas nesse mundo de uso de dados e de aprendizado de máquina. Né? Então, voltando para o sistema de babás, o outro termo da moda, que tem muito, né? Assim, eu comecei por justiça, que é o mais complicado, por isso que eu entrei em definições, etc. Mas o outro termo da moda que tem muito é transparência. E o que é que transforma o meu sistema de babá em um sistema transparente? Vocês acham? Eu sei porque a minha nota foi aquela, né? Aí se eu lhe der os coeficientes de uma regressão linear, vou falar lá, tá aqui os peixes. Oi? Vocês já tentaram interpretar os coeficientes da regressão linear? Existe uma falácia que é interpretável, essa que eu falo na matéria. É que é interpretável até um certo nível. Quando você tem poucos, eles são realmente independentes, você não consegue pegar assim, uma interpretação. Quando eles afetam uns aos outros, quando eles são combinações de atributos, que tanto isso na matéria, o mundo vira uma loucura. Aqui vira um peso. Mas continue, vai. Pode falar, desculpa. Não, era isso. Você praticamente fala para a pessoa que ela teria que mudar, e ela muda. Não sequestre bebês, né? Assim. Isso seria uma ideia. Mas você tem razão. A gente tem que saber por que um algoritmo tomou uma decisão com nossos dados. Pode falar. Mas agora falando de privacidade. Como assim privacidade? Porque, dependendo de como seus dados, dependendo do quanto de dados você tem, talvez o grupo de atributos pode identificar uma pessoa. Pode, vai. Com pouquíssimos atributos a gente tem qualquer pessoa. Isso é também uma teoria que... Não teoria, mas uma ideia que existe. Tá. São algumas coisas que estão envolvidas, cara. Se você quiser ganhar de um lado, você vai ter de outro. Você não tem alguma cidade. Você não vai conseguir uma cidade de 30 pontos. Não, eu sei só ver. Se eu falar de privacidade, acaba vai. Então transparência está muito na moda, que é justamente assim, explicar porque os algoritmos tomaram decisões. Só que muita gente fala assim, regressão logística e linear é transparente. Eu concordo, até um certo nível. Entende? A gente não viu muito aqui, mas árvores de regressão e classificação, as pessoas falam, é transparente. Beleza, pega uma árvore de altura 2000 e vai interpretar ela, para você ver o quão transparente é aquele caminhozinho que existe lá dentro, né? E tem uma métrica que, também, isso é muito mundo do sonho, sabe, gente? Assim, que eu já vi muita gente brincar assim, transparência tem que ser para sua avó. Entende? A pessoa comum tem que entender por que o algoritmo tomou uma decisão.
Não é o cientista de dados. Isso nunca vai acontecer, mas seria meio que assim o alvo ideal, né? E o povo muito brinca com isso, né? Eu sou uma pessoa ultra transparente, meu código está online. Então o código que eu treinei está online. Eu sou uma pessoa transparente. Não consigo entender o código de ontem, sabe? Tipo assim, ninguém consegue entender o código que vem, mas é um pouco essa brincadeira. Então tem transparência, mas brincadeiras à parte, pensando em como a gente explica o resultado. Uma coisa muito parecida também com transparência é a interpretabilidade. Então, hoje em dia, existe muito uma demanda de você saber interpretar por que o algoritmo tomou alguma decisão. Então, existem outros algoritmos como esse que falam por que isso é um cachorro, porque você fez um highlight aqui do focinho do cachorro. Por que isso é um gato, porque fez um highlight aqui do gato. Aí tem um challenge na internet que eles pegam vacas. Aí eles pegam assim, o algoritmo é aprendizado de marca para ver se a coisa é uma vaca ou não. Aí tem lá porque é uma vaca, aí você roda outro algoritmo que fala, tá aqui porque é uma vaca, porque tem 2 chifrezinhos, tem a carinha da vaca, e você joga a vaca na praia. Você pega uma foto de vaca na praia. Os algoritmos não funcionam. Eles não pegam, eles não, sabe? Porque o algoritmo ele não aprende o que é uma vaca. Entende? Ele aprende que alguma diferença de cor verde de grama com cor branca, etc., é uma vaca. Sabe? Ele não entende o conceito de uma vaca. Entende? Isso é otimização de curvas. Isso é gradiente descendente. Entende? Está usando curvas nas coisas e você consegue pegar essa brincadeira. Tá bom. O último caso, deixa eu ver, fairness, accountability, transparency. O último caso que tem é culpabilidade, que é o mais difícil. Quando a gente pensa nesse mundo de ética com dados agora, porque assim, quem é culpável pelo erro de um algoritmo de aprendizado de máquina? Quem é culpado quando a gente descobre que não é bacana você prever reincidência de crimes por raça? Quem é que você culpa por isso? Na sua opinião? Não, isso é demais. Eu tenho que prender alguém. Essa conversa sempre caminha na mesma direção, que é se aponta no engenheiro, no cara que fez. Isso. No desenvolvedor, se aponta nele. Das duas situações, ele solta sempre alguma desse nível, porque esse engenheiro tem que ficar nele. Então, sempre assim, mas a base de dados estava desse jeito, ou então eu nem sei o que a rede fez aqui, então eu não tenho controle. E nas duas respostas, tudo que eu escuto é você é um desenvolvedor ruim. Porque se você não tem noção de qual que é a base que você vai estar trabalhando de dados, nem o que esse algoritmo faz, o que você está fazendo aqui? Como é que você pode me prometer que eu funcionar usar isso para me ajudar a tomar a decisão? Bom, mas você tá... A mesma lógica do desastre de Chernobyl, o que você vê? Quem é culpado por Chernobyl? Quem estava na sala de controle, quem deixou o teste passar, quem era o gerente da usina, e tudo. É difícil, né? Porque eu gostei daquela série, sabe? Eu não sei, aquela série tem um troço muito louco, que é o seguinte. A pessoa que causa o troço explodir, né? No fim, a ação final, é uma pessoa sensata que aperta o botãozinho vermelho, né? Assim, tem muita coisa assim. Ela não tem noção que... Não é spoiler da série, mas vai ser um pouquinho de spoiler pra quem não vê. Assim, Não é spoiler porque a série é mais que isso, mas Não, o reator explode, mas tipo assim, tem muita noção que um dos funcionários lá meio que aperta o botãozinho vermelho, né? Em condições muito críticas, só que ele não sabe que a coisa está nas condições críticas. Porque uma outra pessoa também foi merdando antes e a coisa só foi piorando, né? E... Ia dar problema, né? Porque foi escondido também a informação, né? Então... eu não sei muito, não, mas hoje em dia a gente pensa muito nisso, que é uma questão muito para jurista também, né? Quem vai ser culpado, né? Quem é culpado quando
o uso de dados, por exemplo, muda uma eleição? Quem é culpado quando o uso de dados cria um filtro de bolha? Quem é culpado quando o uso de dados prende alguém incorretamente, sabe? Eu tenho a defender o desenvolvedor, mas você parece que aprender ele, tá bom? Eu acho que o desenvolvedor é a pessoa... Assim, depois Mas eu também virei professor universitário, que é mais fácil. Eu tenho menos esse problema, sabe? justamente nessas coisas, estudar algoritmos de otimização de machine learning. E eu não sei, talvez eu mude essa opinião daqui a alguns anos de novo. Certo. Mas antes eu comecei assim, nossa, isso aqui é muito interessante, e depois evoluiu para isso aqui é muita fumaça. Assim, a gente está muito focado em usar isso aqui de uma maneira que eu acho que não tem tanta substância assim. O negócio não é tão bom quando a gente fala de ele, sabe? Não, eu acho que ela é boa, né? A Porque... gente entra num ponto de retroalimentação, tipo assim, a gente precisa de produzir mais dados para alimentar esses algoritmos, a gente precisa de mais algoritmos para usar todo o potencial dos dados. Não, assim, ele é bom em alguns contextos. Embora eu sou crítico, por exemplo, hoje em dia a gente é muito bom em visão computacional. A gente é muito bom mesmo em visão computacional. A gente é muito bom em, por exemplo, carro que dirige só, é uma coisa que está melhorando cada vez mais. Embora eles também erram, né? Essa mesma brincadeira da vaca que fizeram com o carro, quando você tira o carro da Califórnia, ele bate. Porque a estrada era diferente, mas faz tempo. A gente está ficando melhor nesse mundo. Eu acho que o mundo de recomendação eu não gosto. Tem gente que adora recomendação da Netflix, eu não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de navegar as coisas, gosta de clicar nas coisas. Mas tem muito que a gente é muito bom. Já, né? Mas eu também concordo com você que a gente vende que é bom em tudo, né? A gente meio que começa a vender que a gente é bom em tudo, que não é o caso. Pode falar. Pelo menos em relação a direitos, eu acho que não existe responsabilidade sem dano. Acho que o primeiro Tem que ter o dano. pensamento nosso seria que se tem dano. Em relação à eleição, tem dano. Porque Certo. foi uma decisão coletiva, né? Então, meio que se vai culpar o desenvolvedor, se no final das contas, talvez não tenha um dano claro. Mas a gente tá vendo danos hoje em dia, né? Não, mas se você tá na bolha, o Quando- dano é assim. Tá. Mas se o carro atropelar alguém? Aí tem dano. Aí tem o dano. A bolha pode ser um caso que a gente pode falar, não, beleza. A vida é sua, né? A gente critica muito o bolha, mas eu gosto da minha bolha, sabe? Eu comecei a pensar isso depois de um tempo. Então, tipo assim, a gente é tão simples de bolha, mas eu gosto da minha bolinha do Twitter, sabe? Ela é tão bonitinha. Ela tem tudo que eu gosto. Mas brincadeiras à parte. Então, esses são os textos que a gente pensa em ética de ciência de dados. E eu não tenho muita resposta, não. Eu não sou formado em direito, eu não sou formado em tudo mais, mas são problemas que eu acho que vocês vão ter que lidar caso vocês entrem nessa profissão hoje em dia, né? E alguns são muito difíceis. A gente, assim, como é que a gente cria uma métrica para culpabilidade? Quantas pessoas eu culpei? Como a gente começa a trazer números para esse mundo, é bem complicado, né? Aí um dos resumos dessa palestra, querem sair o mundo da matemática, etc., para falar também do fim do curso, né? É que a gente está num contexto em que a gente tem que tirar um pouco a cabeça só do algoritmo, tem que tirar um pouco a cabeça só dos números, entende? Essas coisas são usadas no sentido processual, não processual do direito, mas assim, são tomadas decisões e atitudes com cima dos dados que vocês mineram e aprendem e descrevem e testam hipóteses. E essas decisões vão trazer consequências. Eu não acho que o desenvolvedor é uma máquina burocrática cega de Chernobyl, que é aquela série que fala muito isso também, assim, o quanto você às vezes pensa só na sua carreira e você não consegue criticar o mundo. Assim, você não consegue ver que, pô, tá morrendo gente aqui do meu lado. Tipo, mas eu também não sei se... Então, assim, todo ser humano tem sua decisão, né? Obviamente tem suas escolhas. Mas eu também não sei se culpar o desenvolvedor final é a solução mais certa. Entende? Ele tem uma decisão de largar o emprego. Eu acho que ele deveria largar o emprego se ele não gosta daquilo. Assumindo que ele tenha condições de largar o emprego. Então, a coisa começa a desandar bastante. Quando a gente pensa nesse caso, né? Mas assim, é muito essa brincadeira que fala hoje em dia, tentar parar de pensar só em métrica quando a gente pensa em dados, pensar também no processo do uso de dados, nas consequências do uso de dados, né?
E isso aqui eu já falei da parte um pouco causal, né? Aí tem um exemplo muito bacana, para tentar entrar no fim da matéria do curso aqui. Tem um artigo no slide, deixa eu ver aqui que slide eu tô, nem sei mais. No slide Limitations, que é o slide Limitations, esqueci o nome. Tem um artigo que é tipo assim, que você treina um algoritmo, e esse algoritmo vai associar a palavra mulher para dona de casa e vai associar a palavra homem para programador de computador. Entendeu? E esse caso ele é bem interessante por dois motivos. O primeiro é que ele é treinado, por exemplo, assim, você baixa vários textos da internet para fazer associações de palavras. Não é bem isso, não. É um word to vec, para quem sabe, mas imagine que ele faça associações de palavras, simplificando aqui o mundo. E você vai deixar o termo mulher muito mais próximo do termo dona de casa e você vai deixar o termo homem muito mais próximo do termo programador de computador, né? E esse é um daqueles exemplos que quando a gente levanta, muita gente fala, mas os dados são assim. Entende? Porque os dados eles são assim. E o que é que você, como desenvolvedor, pode fazer nesse contexto? Então tem muita gente hoje em dia pensando em justamente como corrigir isso. Mesmo se os dados eles são assim, fazer um algoritmo que tenta corrigir isso depois que foi aprendido alguma coisa. Então depois que você aprendeu o algoritmo, como eu corrijo os vieses e os problemas que tem dentro? Você pode pensar dessa forma. Você tem uma atitude para tomar, que você pode tomar. O que é mais bacana desse exemplo é que recentemente descobriram que os pesquisadores estavam hypando o problema. Entende? Na verdade, o problema não existia. E também é uma coisa meio bizarra, né? Assim, a gente acha um problema e fala, não, isso não é um problema. Aí fica nessa briga. Mas isso acontece. E é isso, assim, gente. Meio que para mostrar que são problemas difíceis, né? Tem um experimento famoso também de Virgílio aqui, que ele meio que pesquisava mulher bonita, eu acho que no Google, e depois ele passou a pesquisar pessoa bonita, no Google, e meio que via que raças diferentes eram bem menos representadas nos resultados de imagem da Google, né? E isso foi tomar ações para melhorar isso, não sei se melhorou, mas tem muito isso também, né? Assim, dos vieses que tem em nossos dados e como a gente consegue lidar com esses vieses. Então, embora é um problema complicado, e é um problema que eu não tenho resposta, o que eu acho importante dessa palestrazinha é, pelo menos para vocês, entendam que isso existe. Entende? E quando vocês trabalharem com dados, vocês vão ter esses problemas, e vocês vão ter que lidar com esse tipo de problemas. E tem pessoas pensando em soluções para esse tipo de problemas também, que vocês podem aplicar no trabalho de vocês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá, a gente já discutiu bastante, né? Tá bom. Então, semestre que vem, vamos fechar a matéria para vocês. ICD é uma matéria um pouco confusa, inclusive para mim, porque é o seguinte, eu sei que aqui tem gente de SI, engenharia, matemática, etc. Então, o meu argumento sempre é muito voltado para a computação. Eu peço desculpa para os outros, muito porque, assim, a matéria entrou como obrigatória no curso de computação. Mas para os outros cursos também, eu acho que ela tem um papel fundamental. Porque o DCC tem um mundinho de matéria de aprendizado de máquina. E a gente está começando agora a pensar em como fazer assim, talvez percursos e caminhos, e dar uma limpada e uma organizada nesse mundo, né? Então eu vejo o ICD como uma matéria que, no futuro, quando fechar melhor, quando a gente tiver uma bibliografia mais sólida, que eu brinquei com vários livros desse semestre, a ementa desse semestre foi muito parecido com a optativa de peito do semestre passado, mas algumas coisas saíram, justamente pensando assim, olha, isso aqui talvez fosse melhor na optativa, então assim, muita gente discutiu isso e tudo mais. Eu sei que algumas pessoas talvez queriam aquela outra versão. Semestre que vem ela vai mudar um pouquinho novamente. Tipo, semestre que vem, primeiro vai ser 2 turmas, se vocês quiserem talvez adiantar isso para o futuro, porque eu não gosto de auditório. É muito chato dar aula com uma turma assim, muito grande, né? Então assim, a pessoa vai fazer 2 turmas semestre que vem, possivelmente eu e Renato Assunção vai pegar essas 2 turmas semestre que vem de ICD. Mas a ideia, tudo isso pode mudar, tudo isso pode mudar. Mas a ideia que eu penso muito da matéria é abrir
para as optativas e meio que guiar você para as optativas. Isso é a segunda consequência. A primeira, obviamente, é vocês aprenderem estatística. Então é por isso que a gente não entra em algoritmos pesados. Porque a gente tem muito mais um problema de aprender estatística do que necessariamente aprender algoritmos pesados. O algoritmo pesado pode virar optativo, né? Pode virar matéria depois. Por isso que meio que para em KNN em logística. Só que ficou tão curta alguma parte que acho que talvez para árvore alguma coisa ajudaria também no futuro. Então, o que é que vai ter semestre que vem, se não mudar nada, mas já foi aprovado? Processamento de linguagem natural, aprendizado profundo para processamento de linguagem natural, com o Adriano Veloso. Então, se você quiser trabalhar com texto, se você trabalha com texto, gosta de textos, quer polemizar com word embeddings de homens e mulheres e associações, né? Assim, isso pode ser uma matéria que vocês gostam. Eu propus uma matéria muito com os assuntos de hoje, que se chama Human Centered Machine Learning, porque eu não tive saco traduzir o nome, mas tem esse termo na internet hoje em dia, que é muito como você faz aprendizado de dados focado em seres humanos. Então vai ser uma matéria assim, é que metade dela eu vou tentar ensinar como aprender com dados humanos, porque normalidade, estacionalidade, essas coisas são tudo meio que mentira, dados de seres humanos é tudo quebrado. E na outra metade da matéria discutir os problemas. Eu já aviso de antemão que isso é uma matéria que eu quero focar mais para pós, então assim, vai ter um número de vagas limitadas para graduação, meio que eu imagino que vocês têm interesse, mas a ideia não é ter uma matéria para reaprender ICD ou para aprender a aprendizado de máquina, é uma matéria já para entrar um pouquinho mais avançado. É uma matéria mais de pós, mas vai ter algumas vagas para a graduação. Quem gosta da parte aplicada tem mineração de dados aplicada com o Loic, né? Não sei falar o nome dele assim. Então ele foca muito assim em usar ferramentas já prontas, que é o Nine, para vocês minerarem e aprenderem com dados. Se você já sabe disso, eu peço desculpas, né? É a primeira versão da matéria, então eu tô meio que... Isso é uma palestra que eu imagino no fim de todo semestre. Erickson vai falar de computação visual. Uma outra novidade é que vai ter... Então, se você gosta de imagens, daquela parte do fashion, se você quer trabalhar com imagens, seria um mundo bacana, né? Um outro algoritmo novo que vai ter vai ser algoritmos de aprendizado profundo, ou Deep Learning, entre parênteses, que vai ser o Assunção, o Pedro, eu, o Murai e o Jefferson. Então, é uma montanha russa de professores, porque a gente decidiu dividir o esforço mesmo. Não, eu não consegui montar esse curso só, ninguém conseguiu montar esse curso só, então a gente decidiu montar um curso de Deep Learning para a graduação e para pós no semestre que vem. E esse curso, assim como o que eu estou falando, ele está assumindo que você já fez ou ICD, ou mineração, ou aprendizado de máquina, ele não vai reensinar as coisas. Assim, a ideia é que não dá tempo. A ideia não é reensinar as coisas. Então vai ser um curso mais pesado e mais profundo também. Se você acha bacana ter um modelo, tem uma classe de modelos que eu acho muito interessante, que é altamente interpretável, é muito perto desse mundo de causalidade, né? Tem uma matéria causada do Anísio, mas já teve esse semestre, então vai ter semestre que vem, daqui a um ano deve ter. Mas que também é a matéria de modelos gráficos probabilísticos, que você meio que sai um pouco desse mundo de aprendizado por otimização, o gradiente descendente, etc., e vai para o mundo de aprendizados por modelos gráficos probabilísticos, probabilidade mesmo. Então é bem bacana que você meio que descreve o modelo, você mesmo, tipo assim, tal coisa, relação com tal coisa, relação com tal coisa, e é muito poderoso, e eu acho um mundo que é bem assim interpretável. Assim, é um mundo que depende do tamanho desse modelo, é bem elegantezinho. Embora é um curso de muita probabilidade. Mas é um tipo de modelo que eu acho bem útil, por exemplo, quem já usou LDA, que é aquele algoritmo que acha tópico sozinho de texto, aquilo vem de um modelo gráfico probabilístico. Todos os algoritmos que a gente fez aqui na matéria podem ser escritos como um modelo gráfico probabilístico. A gente pode escrever como uma noção de probabilidade e otimizar ela. Então é uma visão diferente de aprendizado do que a gente vê em CD. É uma visão que eu acho que é bem bacaninha também. E a outra é algoritmos para o mercado financeiro, que vai vir do Adriano Veloso. César, desculpa, Adriano César. Alguma dúvida sobre as matérias? Vocês querem saber alguma coisa de alguma delas? Se quiserem, eu posso falar agora, senão... Você já conhece boa parte delas, assim, que elas meio que vêm se... Oi?
A ideia é essa, sim. Deixa eu ver como é que eu falo isso de uma forma bem simples. A aprendizagem de máquina ela cresceu muito. Então, como ela cresceu muito, hoje em dia tem muita discussão do DCC de como fazer as matérias de aprendizagem de máquina. Existe uma característica, vamos falar assim, que você já deve perceber, é que tem muita repetição nas matérias. Entendeu? Eu fui aluno daqui, eu também percebo, tem muita repetição nas matérias. Então tem que dar uma organizadinha, por exemplo, ICD eu acho que é um passo certo para pensar organizado. E aprendizado profundo, meio que seria um passo do lado do outro lado. Entendeu? Que seria meio que um passo fim, né? Eu não sei dizer, e eu falo isso muito assim, porque eu estou fazendo parte da elaboração de aprendizado profundo, a gente está indo profundo no aprendizado profundo. Então, assim, está sendo uma coisa que vai ter bastante matemática, que vai ter bastante, assim... Então, por exemplo, muitas das coisas que eu meio que deixo passar aqui, até porque eu mesmo não sou tão bom de fazer na hora, mas todas as derivadinhas primárias, primeiras derivadas, segundas derivadas, entender o algoritmo, entender como é a otimização, isso é uma coisa que você tem que colocar lá. Porque isso é o mundo real, isso é o mundo assim, quando você pega um livro de você meio que cair nesse mundo, né? É uma matéria que eu recomendo, porque está muito na moda, mas é uma matéria que eu falo assim, também, caso você ainda sinta assim, olha, não sei se estou preparado, faça machine learning antes, né? Nesse machine learning ainda está com as duas assuntos, ainda não foi meio que reformado, talvez fazer machine learning antes para depois pegar a aprendizado profundo. A gente também colocou pré-requisitos sugeridos, então a gente sugere ou ICD, ou aprendizado de máquina, ou mineração de dados, ou fundamentos estatísticos para a ciência de dados do Renato. Acho que vocês podem colocar, né? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Porque assim, eu não sei nem se eu vou dar aula nessa matéria. Porque eu tô muito ajudando mais com a parte de notebook, de código, que é uma parte que eu gosto, né? Então, eu não sei nem se vai ter espaço para eu dar aula nessa matéria. Então, eu não sei. Imagino eu que 4 meses de aula, talvez 1 mês de professor. Né? Seja uma coisa desse tipo. E a última coisa que eu tinha trazido para vocês, deu para fechar a matéria, né? Já que a gente tem uns 5, 10 minutinhos. Só que vai ser meio difícil sem o computador aqui. É porque, assim como tem um mundo de entrevistas de programação para programação, né? Existe hoje em dia um mundo de entrevistas de programação para ciência de dados. Tem muita gente que acha que o termo de ciência de dados é um termo que vai morrer, tem muita gente que acha que não vai morrer. Isso é o que eu dou do lado, eu acho que não vai morrer. Mas, enquanto se morrer, a gente muda na matéria para estatística. Então, enquanto não acontece, já tem muito assim, a carreira em cientista de dados. Já tem alguns lugares do mundo criando a graduação em ciência de dados. E já tem também muita gente criando livros, como ser contratado em ciência de dados. Eu dizer como ser contratado na Google, né? Assim, Cracking the Code Interview. Né? Eu aposto que vocês devem ter o PDF. Muita gente tem o PDF. Então eu tinha separado uma lista de perguntas que era meu para mostrar para vocês que, embora essa matéria introdutória e com seus erros e acertos, a gente cobriu muitas delas. Por exemplo, quase todo link desse tem uma pergunta tipo: o que é o viés de um estimador? Que foi uma aula que a gente teve aqui dentro. O que é a variância de um estimador? O que é overfitting? O que é underfitting? Entende? Tipo, na sua base de dados. Explique como você escolhe o K no KNN. É o tipo de pergunta que vai cair. Tipo, explique o que é regularização. Em termos leigos, assim. Aí tem alguns, tipo assim, explique o que é uma ativação ReLU. Isso tem muito a ver com rede neural deep learning. Não é muito o nosso mundo. Como você testaria uma hipótese num dado contexto? Então, como eu não tenho como passar por todas elas, eu sugiro que vocês deem uma olhada, entende? E no pior dos casos, assim, quando eu passar o formuláriozinho da segunda parte da matéria, você fala, olha, tal assunto não foi tão bem entendido, não foi tão bem explicado, então isso cai em entrevista, isso cai em tal coisa, entendeu? Que tenta melhorar, entendeu? A gente que está pensando mesmo assim, ter
coisas de abrir o mundo de vocês para o mercado, de abrir o mundo de vocês para o mundo lá fora. Então, mesmo sem explorar os algoritmos mais pesados e mais complicados, né, a gente cobre muito dessa parte que vocês esperariam para conseguir esses empregos e essas coisas. E é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma coisa? O que vai ser a minha matéria depois? Eu não sei. A coisa que eu mais falo é eu não sei, mas... Qual é a minha ideia da matéria da pós? Eu queria criar uma matéria falando de sistema de justiça, accountability, etc. Não ia ser 30 horas. Não ia ser 4 créditos. Não ia dar 4 créditos. Aí depois eu comecei a ver que tem muito também cursos falando como treinar e usar dados em bases mais complicadas. Assim, base ser humano é uma base complicada. Temporal, não estacionário, não normal. Então tem muita coisa que a gente assume aqui. Sei que a gente não fala de estacionário aqui, mas a gente assume aqui não existe. Aí eu achei um curso alemão que faz as duas coisas. Aí eu copiei ele. Então metade do curso meu vai ser meio que tipo assim, quando você tem uma base ser humano, ela pode ser representada como uma série temporal, como um processo de ponto, como um grafo. Ela vai ter muito texto. Como é que a gente faz um aprendizado nesses dados de internet que existem? Isso vai ser metade do curso. Entendeu? A outra metade vai ser justamente quais são os problemas de fazer isso. Então vai ter os dois mundinhos. Né? A BDE vai ter os dois mundinhos. Quando eu falo que é de pós, não é porque eu não acho, tanto que vai ter base para graduação, né? Não é porque eu não acho que vocês não têm capacidade de fazer nada. Porque assim, é bom ter discussão de artigos, tem uma parte menos expositiva também, sabe? Tipo assim, eu mesmo não conheço tudo da área, então eu vou entrar lá meio que algumas coisas não vou saber, entendeu? Então também assim, não espere talvez a matériazinha expositiva como é ICD, ou como é aqui na graduação, né? É mais isso. Mais dúvidas? Não? Então é isso, gente. Boa prova na quarta. Eu coloquei listas, coisas, etc. para vocês. Né? Boa. Como é que isso gravou? Pode falar. Tem como olhar a correção da prova com você depois? Porque eu acho que eu acertado tudo com 10 na prova. Você marcou errado a outra? Não, era X sobre Y. Porque se você marcou errado, eu nem vi. Não, beta y sobre x, eu acho que eu marquei certo. Não, é x, y sobre x ao quadrado. Ah, então eu errei. E ela valia 5. Então foi exatamente. E ela valia